Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Agora no mês de dezembro, a gente sempre começa a ter aquele sentimento, né, de Natal, de mais solidariedade, começamos a ver campanhas de apoio às pessoas, a idosos, a crianças carentes, a tudo isso. É um momento em que todos nós evoluímos em reflexões da vida, né? Afinal, daqui a alguns dias já estaremos no próximo ano. E todo mundo fala, olha, vou começar de novo, vou fazer regime, vou pensar diferente, vou melhorar nisso, naquilo. Então é um momento de reflexão. E para esse momento de dezembro, eu convido aqui uma pessoa muito especializada nesse tema, uma psicóloga com experiência bem ampla na parte de políticas públicas voltada para as pessoas. Converse comigo hoje, Vanessa Fortes, psicóloga. Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia, é um prazer enorme estar aqui com você, que tem uma sensibilidade muito grande para esse olhar também voltado às pessoas. Obrigado, Vanessa. A gente sabe que o que movimenta o mundo são as pessoas, né? Exatamente. As pessoas, elas precisam de atenção, independente da classe social, né? Eu acho que tanto rico, pobre, ele precisa de atenção, né? Mas você tem ainda aqueles que precisam de mais atenção, são as pessoas que têm mais carência, com mais afetividade não tão acolhida pela família, né? Enfim. Exatamente. E você, conta um pouquinho, Vanessa, você trabalhou na Prefeitura de São José dos Campos, bem focado ali na parte de políticas públicas. Exatamente. Como é que você vê hoje a política pública voltada ao acolhimento das pessoas? Importante essa pergunta, né, Kiko, porque vai trazer uma reflexão como a Prefeitura tem lidado aí com essas ações, com políticas públicas, de forma que ela seja intersetorial, né? Porque quando a gente fala da necessidade, a pessoa ela vai precisar ser olhada em diversas áreas da vida, seja na saúde, na assistência, na educação. Então é muito importante que as políticas públicas elas se conversem, né? Para que o olhar e o resultado final seja ali para as pessoas. E pegando essa data tão importante aí do ano que nos sensibiliza, né? Da gente olhar um pouquinho mais para as pessoas e para a realidade que está à nossa volta. Porque muitas vezes a gente espera do outro algo que a gente pode fazer para modificar. Então a gente sensibilizar para isso, qual que é a ação que eu posso fazer diretamente de forma que traga uma mudança naquele meio que eu estou inserido. Né? Recentemente eu trabalhava na pauta da política da pessoa idosa e a gente sempre colocava assim, às vezes a gente espera uma ligação de um filho, mas a gente pode dar o primeiro passo e fazer essa ligação, dizer aquilo que eu estou esperando tanto do outro. Então essa fase do Natal, de um novo ano, traz uma reflexão para a nossa própria vida. É verdade, às vezes a gente vê famílias brigando, eu não falo com fulano, não falo com Beltrano, não falo com meu irmão, com meu tio. Eu acho que isso é uma perda de tempo. Exatamente. A gente tem que ver que a vida passa rápido. E nesse momento de Natal, às vezes essas reflexões nos levam a tomar atitudes que às vezes você promove ali a cura de muitos sentimentos ruins, de sensações que não são boas, porque problema todo mundo tem. Exato. Né? E o poder público ele é limitado, ele não vai conseguir atingir todas as carências que tem dentro de uma sociedade. E você acha que as pessoas hoje estão vivendo um momento maior de carência? Eu vejo que a gente tem uma falsa ilusão de estar conectado a todo momento. As mídias sociais, elas trazem aí a sua importância, né? A tecnologia, ela é importante, mas a gente está perdendo muito essa capacidade da conexão humana. Verdade. Da gente olhar o outro, da gente entender que naquele olhar tem uma história. E às vezes o meu limite é aquilo que é meu. Então muitas vezes, eu sempre falo isso, nós não nos decepcionamos com as pessoas, mas com as expectativas que nós colocamos no outro. Então é muito importante a gente olhar para a nossa própria história, para a gente se conectar conosco, o que eu espero. E a partir disso entender aquilo que faz parte somente da minha história. E às vezes a gente está projetando isso no outro. Não, e você tocou num ponto importante, né? Às vezes você vai num restaurante, você falou das mídias sociais, tem uma família com 4 pessoas, olha, observa, os 4 estão mexendo no celular,
Exato. Ou seja, o momento que deveria ser ali para compartilhar, depois as pessoas falam que estão carentes, que estão com isso, com aquilo. Então, às vezes, comportamentos muito simples podem melhorar, né? Desliga um pouco o celular, põe no modo avião, desliga a televisão, vai vivenciar com a família, principalmente do público idoso. Exato. Né? Porque as pessoas estão vivendo mais hoje, né, Vanessa? Sim, a questão e da quer viver bem, né? longevidade, Porque não adianta viver mais e viver mal. Exatamente. E isso também é um novo desafio para as políticas públicas, porque a expectativa de vida aumentou, então nós estamos vivendo mais e tendo um número menor de filhos. Então nós estamos vivendo um novo cenário. E isso também é importante que a gente reflita um pouco sobre isso, porque nós estamos vivendo no mesmo ambiente diversas gerações. E cada um tem um modelo de funcionamento. Então, de novo, quando a gente começa a refletir que as nossas ações, a minha mudança, ela provoca mudança no meio que eu estou inserido. E muitas vezes a gente quer a mudança querendo que aconteça no outro. E a gente só pode responder por aquilo que nós mesmos somos capazes de fazer, que é na nossa própria história. E a população de mais idade, ela talvez seja a que mais sente, né? Sinta. Sim, sim. Eu vejo hoje, né, as políticas públicas aqui na nossa cidade de São José dos Campos é uma referência nessa área, né? As casas do idoso. Que beleza, hein? Quem não conhece as casas do idoso tem que conhecer. É um modelo de política pública de acolhimento ao idoso para ele se exercitar, para ele fazer entretenimento, se alimentar, ter uma parte educacional. Realmente vale o destaque aí para as casas do idoso. Que são 4 aqui em São José dos Campos. São 4, tem projeto, né? O prefeito Anderson já tem o projeto da Quinta Casa e a gente também tem falado, talvez, da possibilidade lá na frente olhar uma casa na região sudeste, porque cresceu muito aquela região ali. Então, é importante quando a gente fala de casa do idoso, porque ali algo que todas as atividades buscam é o fortalecimento dos vínculos. Exatamente. Então, muitas vezes a gente está se sentindo sozinho, a gente está se sentindo assim sem referência, mas a gente precisa buscar os vínculos, fortalecer vínculos de amizade, de ambiente de trabalho e principalmente com a família. Maravilha, nós temos um intervalo comercial, estamos conversando hoje com a psicóloga Vanessa Fortes, que tem ampla experiência em políticas públicas em apoio aos cidadãos. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando hoje com a psicóloga Vanessa Fortes, falando do relacionamento das pessoas, das políticas públicas voltadas ao acolhimento de pessoas idosas, de pessoas de um modo geral, nessa época de dezembro, em que está todo mundo mais reflexivo, né? Fazendo aqui pensamentos de como que vai ser o próximo ano, o que eu vou melhorar, o que eu vou fazer. E, Vanessa, você que atuou diretamente em políticas públicas, São José é um caso à parte, porque a gente sabe que aqui tem uma estrutura muito boa, a política pública aqui é uma cidade que tem recurso, ótimos profissionais, uma rede de proteção social bastante ampla, mas de um modo geral, qual que você acha que é a carência no nosso país hoje de políticas públicas de acolhimento? Eu acho importante a gente voltar o olhar para a assistência social, né? Nós temos ainda muita desigualdade social e isso é um dado muito importante para a gente trabalhar isso, oferecendo oportunidades. Porque a gente vê essas políticas de transferência de recurso, e eu já vou falar, não sou contra, viu gente? O Bolsa Família, a Bolsa que começou lá atrás como Bolsa Escola. Agora, eu acho que tratar assistência social somente dando dinheiro não é um erro? Não é o caminho, porque senão você não fortalece o outro a buscar alternativas de lidar com a sua própria história. É como um filho, se você só der mesada para o seu filho, olha, vai ser um desastre a vida dele no futuro. Exato. E precisa ter uma apoio, contrapartida, uma contrapartida dessa pessoa. E eu não sinto que as políticas públicas hoje tenham esse amparo. Né? Parece que os governos, de um modo geral, gostam de soltar grandes números, tantas pessoas incluídas e tal. Mas será que elas estão trabalhando a autonomia? Né? Será que
está sendo previsto que essa família que hoje recebe um recurso público vai ter condição de gerar sua própria renda lá no futuro? Está sendo formada para isso ou está criando um grau de dependência maior ainda? Exatamente, porque assim, quando a gente pega algum projeto, né, voltado de política pública, uma referência ao Bolsa Família, ele tem duas condicionalidades, que é na saúde e na educação. Mas qual é a contrapartida? Qual é o acompanhamento que se tem? Eu acho que esse é o grande desafio. E a autonomia seria para ele ter independência, né? Independência. A gente tem um tempo também daquele programa para que a gente possa avaliar os avanços daquela família. Quais foram as oportunidades para que você possa mudar a história de vida. Senão é enxugar gelo, né? É. Você fica ali numa situação perpetuando a pobreza, perpetuando aquela situação de dificuldade e tudo mais. Eu acho que eu concordo com você, a gente tem que olhar para que essas pessoas tenham a porta de saída, a independência. Né? Sei das entidades sociais, excelentes entidades sociais que tem aqui na cidade de São José, mas eu acredito no trabalho que gere o caminho para a porta de saída. Exatamente. E daí a gente vai pegar em algo tão importante da gente ter um propósito. Porque o que nos move? Você ter algo onde você quer chegar. A gente precisa voltar a trazer essas reflexões, a ter sonho, a acreditar que nas mudanças, né? Eu acho que esse é o grande papel. E talvez nessa época do ano a gente olhar a nossa história de vida e falar como eu estou. Como que está a minha vida, naquilo que hoje, do jeito que eu estou, é o jeito que eu gostaria de estar? E daí a gente entender que eu preciso dar um passo para que a mudança aconteça. Tem uma parte que o poder público cabe ao poder público, cabe à sociedade, mas a maior parte cabe a nós, a trazer essa reflexão e ver o jeito que eu estou, é o jeito que eu quero estar. A pessoa precisa também querer buscar, né? Querer buscar. Porque hoje você conversa com pessoas que têm um monte de funcionários e tudo mais, e a maior reclamação hoje são profissionais que não querem estar ali trabalhando. Sim. Existe um lado de acomodação, né? A pessoa precisa quebrar um pouco isso aí, né? Buscar. Eu acho que o Brasil ele tem uma cultura um pouco do coitado, de vítima. Dificuldade todo mundo tem, né? Sem dúvida nenhuma aqui nós não estamos banalizando a dificuldade de ninguém. Sabemos que tem pessoas que merecem todo o acolhimento e todo o apoio, mas é o que você falou, ela também precisa querer, né? E eu sou muito crítico às políticas sociais que a gente vê hoje por aí, porque me parece que ela está muito mais preocupada em manter aquele nível de pobreza, dando só um dinheiro, não trabalhando a educação, não buscando a autonomia daquele cidadão, daquele jovem e quem quer que seja, né? Então é um alerta isso aí. Exatamente, porque talvez a gente vai formando cada vez mais pessoas que não questionem o sistema, que não questione o modelo de funcionamento. E é aí que a gente precisa quebrar. Eu acho importante cada vez mais a gente trazer a questão da cidadania, porque as políticas públicas, elas são necessárias, são direitos, mas também tem a parte do dever, né? Então a gente ir quebrando esse ciclo, quebrar o ciclo da vulnerabilidade. Esse é o maior desafio. É verdade. E quando esse desafio for olhado a partir do olhar das pessoas, eu acho que é algo muito importante também, que a gente começar a ouvir as pessoas, tentar entender o contexto daquela situação, porque daí sim nós vamos criar políticas públicas cada vez mais eficientes e eficazes, porque vai fazer sentido na história de vida daquela pessoa. Vanessa, o nosso tempo aqui vai passando muito rápido. Isso que você está colocando é extremamente importante, é trazer a responsabilidade para a própria pessoa também mudar a sua história de vida. Exato. Mas a gente faz um apelo aqui aos nossos telespectadores para que aproveite esse momento que você está aí de Natal, né, pensando na família, pensando em apoiar alguma entidade ou alguma pessoa que precise mais, faça isso mesmo. Né? Às vezes a gente só fica buscando culpados dos problemas, mas cada um de nós podemos de alguma forma colaborar para um mundo melhor. Eu acredito muito nisso e não é à toa que tem tantas igrejas de várias religiões, tantas entidades sociais, tantos voluntários que a gente sabe que ajudam e fazem a diferença de alguma pessoa no mundo. Exatamente. Vanessa, muito obrigado. Vanessa Fortes, psicóloga, tem uma atuação importante aí com políticas públicas e que você continue aí em defesa dessa causa, porque ela é muito importante num país como o nosso, com tanta desigualdade social. Exatamente. Muito obrigada e que a gente possa ter um novo propósito para esse ano que se inicia. Se Deus quiser.
Muito bem, e agora no próximo bloco, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica, falaremos sobre tecnologia. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. E aqui direto do pitch, então, estou aqui com a Bárbara. A gente já estava aqui batendo um papo, porque são tantos programas aqui dentro do pitch, dentro do projeto Nexus, são tantos programas que estão para vir que eu fiquei assim encantada. E aí a gente veio aqui contar para você, Bárbara Rocha, muito obrigada. Obrigada por ter vindo aqui e vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre como a pessoa que está ali em casa, a startup que está ali em casa, um empreendedor que queira participar de uma capacitação que vocês têm aqui para empreendedores, como é que ele faz para vir? Me conta já desde o começo, como é que ele se inscreve? Perfeito. Anualmente a gente tem 2 processos seletivos chamados BET, em que os projetos interessados podem submeter uma empresa, uma startup, né, de base tecnológica que queira colocar aqui dentro. E isso para 2 programas que nós temos, o Lab, que são para aquelas startups que estão na fase de ideação, e o Growth, que são aqueles projetos que já estão mais maduros, já estão numa fase de validação de MVP. Tá, então são 2, né? Isso. A pessoa, a startup se sente assim à vontade. Primeiro, ela tem que ter uma base tecnológica. Perfeito. Né? Tem que ter uma base tecnológica. Quero fazer um macarrão diferente, mas com tecnologia embarcada. Aí sim, pronto. Número 1, você já fez o check. Número 2, ela pode estar com uma ideia pronta e aí ela vem para o Lab. Então, o programa Lab. Agora, se ela tiver com uma ideia pronta e já tem o primeiro produto, aí ela vem para o Growth, que ela aprende então a crescer, é isso? Isso, no Growth a gente pode falar que ela está naquela fase de testar um produto, tá? Ela não precisa estar com o produto pronto, ela pode fazer as validações aqui, fazer o que a gente chama de Product Market Fit, que é quando a startup pega um teste de um produto e leva para o mercado, leva para potenciais clientes e define ali quais são o que realmente esse cliente vai precisar. Tá, vai colocar então o que ele criou, a ideia que ele criou, para ver se realmente o mercado quer. Às vezes o empreendedor, o startupeiro, né, ele se apaixona tanto pela ideia, não é? Fala, exatamente. E daí como que pode, né? É muito legal. Nisso, a fase do Lab é justamente para ajustar isso. É quando ele vai validar se realmente o que ele acha que existe como dor no mercado realmente é uma dor. Sim. Então no mercado eu acho que tem pessoas que precisam de uma bicicleta elétrica. Então ele vai entender quais pessoas precisam, quanto que essa pessoa vai gastar, onde que essas pessoas estão concentradas, né? Então entender do mercado, entender quanto que ela vai pagar por isso. E depois realmente começar a formatar ali a bicicleta elétrica do jeito que ela achar melhor. Ele se apaixona pela ideia, mas tem que ver se a ideia, o cliente quer essa ideia. Exatamente. Né? Exatamente. E aí depois que ele faz, ele se inscreve no processo site, Isso. no processo seletivo, que ano que vem vamos ter em fevereiro. Isso, a gente vai abrir o processo seletivo ali no início de fevereiro, até a segunda quinzena de fevereiro, para novos projetos submeterem aqui para o nosso programa. Me conta um pouquinho dos números, gente, só para vocês verem como o negócio é grande. Abrangência Brasil, nacional, certo? Isso. Me conta um pouquinho dos números do último batch que vocês tiveram, o último processo seletivo aqui do Nexus. Perfeito. A gente recebeu mais de 130 novos projetos, né? E daí, quando a gente recepciona esses projetos, é uma inscrição simples. Vai lá, coloca as informações no site sobre o que é o negócio. E aí a gente tem fases durante o processo seletivo em que elas precisam fazer capacitações, eles precisam passar por entregas e daí realmente chegar ao ponto de entrar no programa. E antes disso, submeta para uma banca também, que a gente tem toda uma estrutura de avaliação
com os nossos mentores. Mas no último batch que nós tivemos, foram mais de 130 projetos submetidos e 23 aprovados. Então aí a gente tem entre Lab e Growth 23 projetos para acessar em 2025. Ai, que máximo! Então são 3 entradas, 3 momentos em que essas empresas, essas startups podem entrar aqui no Nexus. Na verdade, são 2 por ano. 2 por Um ano. no primeiro semestre e um no segundo semestre. E quanto tempo eles ficam aqui dentro? A gente tem para o Lab um contrato de 6 meses. E daí a gente tem toda uma trajetória que eles precisam cumprir nesse período de entregas e tudo mais. E para o Growth nós temos um contrato de 1 ano. E daí, dentro desse ano, dentro desse período, ele precisa evoluir e desenvolver o negócio dele. Ah, e mais informações pode buscar aqui, tá tudo no site? Tudo no site certinho, explicando sobre os nossos processos seletivos. Tem a página lá, quando a gente abriu os processos seletivos também, de como submeter, qual que são as formas. Bárbara, brigadão. Gente, vai até lá, vai lá no site, pega lá no Google agora e procura Pitch. Então, todas as informações do projeto Nexus. Você que tem uma startup, não pode perder. Muito obrigada novamente. E é isso, hoje a gente trouxe inovação para você aqui do Pitch. E agora fique com o SBT Brasil. Boa noite!